Olá, meu nome é Carlos Alberto, sou aluno Uninasal e irei dar início à nossa nona videoaula. Na nossa nona videoaula, iremos falar sobre a utilização de operadores de conjunto. Nosso operador de conjunto é o union, o qual utilizamos para unir os dados na tabela, unir tabelas, né? Nós temos tabelas diferentes e eu quero trazer todos os dados, tanto de uma como a outra. Nesse union, o que acontece? Os dados que tiver duplicado, ou seja, se tiver em um, ele não vai exibir duas vezes. Ele vai me trazer apenas uma única vez. Ele vai excluir o que for duplicado. Ele vai fazer uma classificação. O union all já me traz todos os dados. Então, se eu tiver o mesmo dado na tabela A e o mesmo dado na tabela B, ele vai me trazer o dado duplicado, porque ele une todos, sem fazer classificação. O intersect. O intersect é utilizado para me trazer todos os dados que tem tanto no A, tanto no B. Se não tiver nas duas, esses dados ele é excluído. Então, ele traz os dados que tem em ambas as tabelas que eu estou usando a consulta. E o minus é utilizado para fazer uma subtração, ou seja, eu tenho select na tabela A e um select na tabela B, e eu uso select tabela A minus select tabela B, então eu quero que me traga todos os dados que tem na tabela A, mas que não tenha na tabela B. Entendeu? Vamos para a prática. Vamos realizar um union entre a tabela employees e a tabela imp. Primeiro vamos consultar a tabela employees. Observe que as tabelas possuem colunas diferentes. Agora vamos consultar a tabela imp. E também o número de coluna também são diferentes. Qual seria o pré-requisito para realizar consultas utilizando operadores de conjunto? As tabelas podem ter nomes diferentes, porém os dados e os tipos de dados têm que ser o mesmo. Eu preciso também ter a mesma quantidade de colunas em ambas as queries. Ou seja, se aqui eu tenho employees, eu tenho uma quantidade diferente da tabela imp, então gerará um erro. O erro é números incorretos de colunas. Agora sim, eu vou realizar com a quantidade correta. Na tabela employees eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma quantidade de colunas da tabela imp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele me trará o resultado. Ok? Lembrando que os dados duplicados, ele é exibido uma única vez pelo union. Já o union all, ele virá em duplicidade. Vamos verificar se há algum dado em duplicidade. Sim. Ou seja, ele me trouxe primeiro da tabela employees todos os dados. Depois, ele exibiu os dados da tabela imp. Aqui seria da tabela imp. Agora vamos realizar uma interseção utilizando o intersect.
Ou seja, ele vai me trazer todos os dados, tanto que tem na tabela employees, quanto que tem em emp. Se não, os dados não tiver nas duas tabelas, ele não irá exibir. Trouxe os dados que tem nas duas. Agora o Minions, eu quero todos os dados que tenho na tabela emp, mas que não tenha na tabela employees. Então, o único dado, a única linha que tem na tabela emp, que não tem na tabela employee, é aquele qual inseri anteriormente, na nossa videoaula anterior, que seria o de código 207. Como eu havia falado anteriormente, o order by, independente da quantidade de consulta que eu estou realizando, ele sempre tem que estar com uma última cláusula. Se eu não posso fazer um order by na tabela emp para depois realizar o operador de conjunto. Isso gerará um erro, porque o order by sempre tem que estar por último, porque ele faz uma ordenação não especificamente da tabela emp, mas em si de todos os dados exibidos utilizando operadores de conjunto. Então aqui gerará um erro. Agora eu colocando o order by como última cláusula, sim, ele irá fazer uma ordenação de todos os dados. Porém, aqui também gerará um erro. Por quê? Porque eu só posso usar para ordenar as consultas da primeira tabela. Ou seja, o que está na primeira query. Se Employee ID não está especificado na minha primeira query, isso gerará um erro. Identificador inválido. Aqui sim, eu vou usar o empno que eu especifiquei na minha consulta, ok? Tá aí o resultado. Vamos para a dica do exame. A primeira dica é que os operadores de conjunto não possuem ordem de precedência. Ou seja, se eu estou utilizando o operador de conjunto com 10 subquery, 10 query, ele não vai exibir primeiro o A, depois o B, não. Ele vai seguir a sequência. Você não pode especificar que o A vai ser usado primeiro, o B, não. Ele segue a sequência. Agora, se eu quero dizer, não, a query da tabela C tem que ser exibida primeiro. Então, eu posso utilizar o quê? Parêntese. Então, eu utilizo parêntese, que é para facilitar, que é para indicar qual consulta deverá ser realizada primeiro. Como eu falei anteriormente, o número de colunas e o tipo de dado tem que ser compatível nas queries que são utilizadas para os operadores de conjunto. E também para lembrar que order by com operadores de conjunto sempre vai ser usado na primeira query, ou seja, eu não posso usar coluna no meu order by se não for a coluna especificada na minha primeira query, pois isso gerará um erro. Ok? E até a nossa próxima videoaula.